Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo. Aqui quem fala com vocês é o Diego para mais uma dica de leitura. E a obra de hoje é Guerra e Paz, do nosso querido Leon Tolstói. Se vocês ouvirem um latido de cachorro, não reparem, porque a nossa cachorra Frida, ela adora aparecer nos vídeos. É uma leitora voraz que adora indicar as suas perspectivas sobre as mais variadas obras. A edição que eu trago para vocês, como vocês podem estar vendo, é da LPM, é uma edição relativamente antiga. Eu tenho ela desde a minha formatura em História, desde 2012, 2013, não me recordo exatamente. Ela é composta por 4 livros, né? Ou seja, ele é dividido em 4 partes. Uma arte muito bonita, né? A arte da primeira. Uma gramatura muito boa, um papel de boa qualidade, né? Pode ver que o tempo ele nem sequer amarelou, né? E uma letra que relativamente é grande, né? Se a gente for pensar, para um livro de bolsa, ele tem uma letra relativamente grande e até é difícil carregar esse bolso aqui só se tu tiver aquelas calças de rapper mesmo para carregar, senão tu não carrega no teu bolso da calça. Esse aqui é o primeiro, ó. Vocês podem ver a arte, né? Das guerras napoleônicas, principalmente as primeiras partes da guerra na Europa, né? A batalha dos imperadores, né? Aqui as derrotas, né? Os acordos no segundo livro. Aí temos o terceiro livro, né? O incêndio de Moscou, né? Na campanha da Rússia. E o último livro, O General Inverno, né? O rigoroso inverno russo e as implicações disso para as guerras napoleônicas e principalmente para a invasão da Rússia, né? Então, essa edição da LPM ela é muito interessante, eu gostei muito da tradução. Talvez não seja a pessoa mais indicada para falar das traduções, já que é a única tradução que eu li de Guerra e Paz, então a mim ficou bem a contento. Eu acho que ele conseguiu pegar o espírito do autor, né? Que é uma obra difícil, né? Uma obra que envolve muito aspecto historiográfico também, já que trata a questão das guerras napoleônicas. Então o tradutor também tem que ter muito esse cuidado com o contexto histórico, né? Muito cuidado com as nuances dos períodos, né? Para que não haja algum tipo de problemática de contradição mesmo, né, de anacronismo, né, olhar para o passado com os olhos do presente, né. Então, é super indicado. E do que se trata especificamente essa obra? Ela vai trazer uma série de reflexões, mas podemos destacar aí com alguns personagens, como para mim o Pierre, né, ou Pedro, dependendo da tradução, a Natasha, o Príncipe Andrés, o Nikolov e tantos outros, vai nos mostrar a dificultosa vida e as relações familiares, né? Ou seja, a própria também falta de existência, né? O que move o Pedro? Por que ele existe enquanto ser humano? O que faz ele na luta constante do dia a dia? Por que ele levanta da cama? E as contradições sociais que permeiam aquela sociedade russa. Ali a gente pode perceber ao longo da obra alguns daqueles motivos que vão fazer eclodir lá em 1917, ó, muito tempo depois, a própria Revolução Russa, né? As contradições sociais da sociedade russa, né? Ou seja, a miséria em que vive o campesinato, as faltas de acesso à saúde e educação que são muito recorrentes, né? A gente vê, por exemplo, ao longo da obra, que cabe ao dono da terra prover muitas vezes a estrutura de educação e saúde. Então nós temos as disparidades, existem grandes proprietários que têm uma consciência social, que fornecem então uma condição melhor para o trabalhador, e outros que tratam ele como semi-escravos. E parte disso vai perdurar até ali o início do século XX, e vai ser um dos fatores causadores da Revolução de 17, né? Assim como muitos outros. Então a gente pode perceber um pouco das contradições sociais russas que vão de alguma forma continuar a se ampliar e vão desencadear, por exemplo, na Revolução de 17. A guerra também, o livro também nos traz aquela perspectiva do que tem além do campo de batalha, né? O que a guerra e o calor do combate nos trazem em termos de reflexão da própria realidade. Porque é a partir da agressividade, da violência do campo de batalha, que a gente percebe que os próprios personagens começam a ressignificar os seus próprios valores. Ou seja, a proximidade com a morte, a compreensão da violência exacerbada e também da quase inacessibilidade da causa fim, porque o que? Eles estão combatendo uma guerra que nem eles têm muita clareza de quais são os motivos. No fundo, são os grandes interesses dos imperadores europeus, né? Do Napoleão, do imperador do czar russo, né? Eles estão lutando pelos grandes interesses da geopolítica e não pelo interesse momentâneo das famílias de se alimentar, né? Então, até essa dicotomia em relação do que os motiva é um dos fatores que nos fazem questionar. E agora eu convido para vocês a acompanhar comigo a leitura de um pequeno trecho que eu acho que simboliza toda a obra. Se teria algum trecho que seria capaz de simbolizar, é esse aqui que a gente encontra lá no final do 4º livro, se eu não me engano. Uma abelha pousa numa flor, pica uma criança, e a criança, receosa,
passa a afirmar que o propósito da abelha é picar os homens. O poeta admira a abelha que se oculta na coroa da flor e pretende que o seu fim é assimilar-lhe o perfume. O apicultor, observando que a abelha extrai o pólen da flor e o transporta para a colmeia, pretende que o seu fim é fabricar o mel. O outro que estudou demais perto a vida da colmeia, afirma que a abelha colhe o pólen para alimentar as abelhas mais novas e criar a rainha, tendo como propósito a propagação da espécie. O botânico observa que voando com o pólen de uma flor masculina para uma flor feminina, a abelha fecunda esta última, e ele vê nisso o seu turno, o papel da abelha. Outro, observando as variações das plantas, vê que a abelha contribui para que elas e afirma que nisso consiste o seu papel. Mas o fim principal da abelha não se esgota em qualquer um dos fins particulares que o espírito humano alcança. Quando mais alto se eleva o espírito humano na descoberta do fim, tanto mais evidente se torna para ele o caráter inacessível do derradeiro fim. Olha que legal isso, né? Ele está dizendo que ali nós temos múltiplas pessoas olhando o mesmo objeto, que é a abelha, e cada um faz a sua interpretação de qual é o fim daquela abelha. Mas, quanto mais eles estudam e mais eles buscam esse fim, mais incompreensível eles tendem a entender que seja aquele próprio fim. Ou seja, mais inalcançável ele é. E eu acho que é essa a maravilhosa obra do Tolstói. Ele nos mostra uma série de indivíduos envoltos não só nos seus tramas familiares, mas nos tramas da geopolítica. E quanto mais eles se debruçam, mais eles refletem, mais inacessível aquilo se torna. Ou seja, não é a garantia de um estudo contínuo a certeza da capacidade da compreensão do todo. Porque o todo, muitas vezes, é inacessível. Inacessível não porque nós não nos dedicamos a compreendê-lo, mas porque nós não temos, talvez, a estrutura ou as ferramentas adequadas para fazer essa interpretação mais ampla. Por quê? Porque cada indivíduo é único. E cada motivação que o leva não necessariamente é a mesma. Então, a minha compreensão do todo não necessariamente vai ser a tua. Assim como a própria compreensão das disputas e jogos de poder, elas demandam não só o fim racional da geopolítica, mas também a compreensão do fim irracional das motivações do ser. Essa dicotomia entre eu e o todo. Então eu espero que vocês agora, a partir dessa pequena descrição de uma obra monumental, que tranquilamente deve ficar perto das mais de 2.000 páginas, eu acredito eu, se interessem. Vão ler Tolstói, né? Tem outras obras muito boas deles, que aqui a gente então não compreende só o aspecto histórico das guerras napoleônicas, mas também as contradições que levaram à Revolução Russa e também a nossa própria incapacidade, muitas vezes, da compreensão do todo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de nos seguir no Instagram e nos dar também dicas de leituras para próximas obras. Até a próxima, pessoal!